que você receba esta palavra no teu coração e trabalhe com ela na sua vida, tá bom, queridos? E é interessante que a palavra de hoje, a mensagem que nós temos para esta noite, ela fala a respeito um pouquinho de um momento que o povo de Israel viveu uma situação que eles precisaram se comunicar, né? E a comunicação daquela época vinha através dos profetas. Eram os profetas que traziam o direcionamento de Deus para o povo. E naquela época, quando o povo de Israel foi levado ao cativeiro na Babilônia, uma parte do povo foi levado para a Babilônia, outra parte do povo ficou em Jerusalém. E alguns dos profetas, eles ficaram distantes do povo. Então uma das formas que eles tinham para se comunicar com o povo era escrever cartas. E então eles escreviam cartas e encaminhavam essas cartas para que fosse lida nas colônias dos irmãos, né, do povo de Israel, nas colônias daqueles que estavam exilados, né, de Jerusalém. E um dos profetas que escreveu uma carta foi Jeremias. Jeremias escreveu uma carta e mandou para o povo que estava no exílio, né? E esta carta, uma parte desta carta se encontra no capítulo 29 do livro de Jeremias. Daqui a pouco, não coloque ainda não, daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto, né? E nessa carta, Jeremias, em um dos momentos, ele traz uma das frases retóricas do Evangelho, né? Uma das frases que muitas vezes a gente vê ela surgir como jargão, como bordão, né? Nas redes sociais, né? Compartilhada nas redes sociais, com uma foto de fundo bonita, uma letra bonitinha, né? Toda desenhada lá, né? E são dois momentos muito importantes que existem nessa carta, dois textos muito importantes. E pensando sobre isso, sobre esse texto eu já preguei ele aqui algumas vezes na nossa igreja. E hoje eu quero olhar com vocês por uma nova perspectiva nesse texto, do capítulo 29 do livro de Jeremias, né? E lá no versículo 18, no versículo 13 do capítulo 29 de Jeremias, né? No versículo 13 tem em cima, aqui na minha versão ela é um pouco diferente, e ela está assim no versículo 13: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Nas traduções, na NVI, na tradução mais tradicionais, ela vem escrito, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é uma frase que a gente vê difundida, né? Nas redes sociais, constantemente ela aparece, né? Como uma frase a ser lida, a ser lembrada, como uma frase de impacto, para gerar impacto no coração das pessoas, né? Para fazer as pessoas lembrar que Deus está ouvindo a sua oração, que Deus está desejando ser encontrado, que Deus está desejando ser buscado. Uma outra parte de muito impacto nessa carta de Jeremias, né? Que a gente vê é no versículo 11 e 12, nos versículos anteriores, quando Deus fala: eu sei os planos que eu tenho para vocês, são planos, né? São planos de bem e não de mal, planos para lhe dar um futuro, né? Planos para lhe dar um futuro próspero, para lhes prosperar. Então são frases de impactos, assim como essas frases, muitas porções bíblicas hoje são usadas como essas frases de impacto, né? E muitas vezes elas são tiradas do seu contexto para então elas expressarem apenas uma frase realmente motivacional, né? Como por exemplo, a gente vê tatuado, muitas pessoas, virou uma moda a tatuagem daquele texto bíblico da oração de Jesus Cristo: livrai-nos do mal, né? E eu já vi algumas pessoas tatuadas isso no corpo, já vi alguns para-choques de caminhão com essa frase, né? E também já vi ela muitas vezes nas redes sociais. Mas é importante a gente entender que as palavras de Deus, elas não são apenas palavras motivacionais, elas não são apenas palavras para massagear o nosso ego ou para gerar entusiasmo,
no nosso coração. A palavra de Deus, ela é essencialmente completa para nos fortalecer, para nos firmar no propósito de Deus para com as nossas vidas. E entre todas as palavras que Deus nos dá, muitas vezes elas virão acompanhadas dessa ação de Deus, de sempre estar nos chamando para a responsabilidade, para a fidelidade a Ele, sempre estar nos alertando com relação ao mal que nos cerca, que nos rodeia, a ação do inimigo que prontamente está aí, diariamente disposta a nos derrubar. Sempre a palavra de Deus vai nos dar um alerta, e sempre ela vai vir muitas vezes acompanhada daquilo que Deus está disposto a fazer para aqueles que se mantêm fiéis. Por isso que quando nós tiramos uma palavra do seu contexto, muitas vezes nós corremos o risco de não desfrutarmos dela na sua completude. Muitas vezes elas serão apenas palavras que virão para tentar nos animar, mas se nós entendermos, se cada vez que nós ouvirmos uma dessas palavras, dessas frases bonitas da Bíblia, nós lembrarmos na nossa mente, da onde ela vem, qual é o contexto daquela palavra, por que Deus deu aquilo, por que aquilo está registrado, ela irá produzir muito mais fé no nosso coração e irá produzir muito mais ação na nossa vida do que simplesmente uma palavra motivacional bonita. Por isso é muito importante que a gente exponha as Escrituras Sagradas, que a pregação expositiva da palavra possa trazer esse conhecimento da causa e efeito de uma palavra que Deus deu, de uma orientação que Deus deu, daquilo que Deus veio através da sua palavra fazer na nossa vida, no nosso coração e na nossa história. Por isso, quando nós entendermos que Deus não escreveu a palavra por acaso, que Deus não é um escritor como um poeta que tem um insight e de repente lança uma frase bonita e fica para a posteridade. Não, Deus não é assim com Deus. Deus, ele vem traçando uma história, ele vem escrevendo uma história, ele vem planejando uma história, e ele vem dando a palavra certa em cada momento das nossas vidas, com a orientação certa, para que nós possamos realmente desfrutar daquilo que ele realmente quer nos dar. Deus não quer simplesmente nos motivar para nós tentarmos buscar com as nossas forças as respostas para as nossas vidas. Deus, ele quer nos ensinar através da sua palavra o caminho certo, o caminho perfeito, o caminho pleno para a vitória. Ele quer nos dizer com a sua palavra: se você andar por aqui, se você fizer conforme eu lhe tenho dito, você será próspero e abençoado. Mas se você andar por outro caminho, você não desfrutará da bênção que eu tenho para você. Por isso a palavra de Deus, ela é completa. A Bíblia é sagrada. A palavra de Deus não é um livro de autoajuda. Ela é a revelação de Deus para o homem, a fim de que possamos nos conduzir de forma digna, como é pertinente a um servo do Deus Altíssimo. Ela é uma orientação plena para nós. E agora nós vamos ler o nosso texto em Jeremias capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 14. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Provavelmente será colocado nessa mesma versão. Não? Você está em qual versão aí? Na Almeida. Ela vai ler na Almeida. Então eu vou abrir aqui na Almeida para ler na mesma versão que vocês. Tá bom? Pois esta Bíblia que eu tenho aqui é na Nova Versão Transformadora. Mas eu vou ler para ler na mesma versão que vocês. Qual que você está lendo aí, Laís? A Revista e Corrigida ou a Almeida atualizada? Atualizada? Atualizada. Vamos ali. Então, Jeremias, para a gente poder acompanhar juntos. Jeremias 29, versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas
para os filhos de vocês, e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscardes de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Esse é um tempo em que Deus está dizendo para o seu povo: vocês anteriormente ouviram a voz dos profetas falsos, vocês deram ouvidos para a voz daqueles que estavam falando coisas que eu não falei. Vocês esqueceram de olhar para a minha palavra, vocês esqueceram de olhar para o que eu determinei para vocês. Uma das grandes reclamações que Deus tem a respeito do povo de Israel é com relação à idolatria. Talvez o principal motivo que levou o povo de Israel a ofender a Deus, a despertar a ira de Deus sobre eles, foi a idolatria. Porque a idolatria, ela ofende diretamente a Deus. E eles insistiram nisso, porque eles davam ouvidos constantemente a vozes que surgiam no meio do povo, dando ensinamentos contrários aos que Deus já tinha dado a eles. Olha só comigo lá no que está escrito em Deuteronômio capítulo 4, no versículo 29, né? Quando Deus fala com o povo de Israel, quando Deus está no processo de estabelecer as leis no coração do povo de Israel, e ele fala então ao seu povo. Deuteronômio 4:29 diz assim: de lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. A mesma expressão que Deus está mandando através da carta que ele deu como inspiração ao profeta Jeremias aqui, ele já havia usado para o seu povo lá atrás. Mas vamos ler um pouquinho antes nesse texto aqui de Deuteronômio, para a gente ver qual é o que Deus está falando com esse povo aqui. Olha só, o texto começa dizendo que Moisés exorta o povo à obediência. É uma exortação de Deus com relação à obediência. E no versículo 9 em diante deste capítulo de Deuteronômio, Deus vai começar a falar para eles: olha, então somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia que vocês estiveram diante do Senhor seu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo, eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte,
e o monte estava em chamas que subia até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe no meio do fogo. Versículo 16: portanto tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol e a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles, a prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam um povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Até aqui, vocês perceberam? Deus havia falado diretamente, claramente com o povo dele. Vocês estão recebendo uma direção da minha parte. Vocês pararam aos pés do Monte Horebe, e ali vocês começaram a ouvir a minha voz. E a minha voz começou a falar com vocês e dizer para vocês: o que vocês vão receber hoje, eu quero que vocês transmitam para os seus filhos, e os seus filhos para os filhos deles, e assim por diante, para que jamais seja esquecido que não existe semelhança na aparência do Deus Criador e da criatura. Não tem como adorar aquilo que foi criado, não tem como adorar aquele que não é Deus, porque só há um Deus. Vocês receberam isso de mim, vocês ouviram a minha voz, andem nesta direção. Mas infelizmente, quando a gente vai olhar lá para frente, quando a gente chega, por exemplo, neste momento em que Jeremias está falando com o povo, Jeremias está justamente anunciando mais um predito de Deus para o seu povo. E ele está dizendo na carta que ele envia ao povo de Jerusalém: olha, vocês vão ser exilados por causa da desobediência de vocês, porque vocês não conseguiram levar a sério o que vocês ouviram dos seus antepassados, o que vocês receberam daqueles que vieram antes de vocês a respeito do Deus que um dia se manifestou com mão poderosa para livrar os seus antepassados da escravidão dos egípcios. Por isso hoje a história da escravidão vai se repetir na sua vida, porque Deus outrora usou da sua força, da sua grandeza, da sua bondade, da sua misericórdia, para tirar um povo que estava escravo. E falou para eles: se vocês não querem mais andar em escravidão, não sirvam a outro Deus, porque não há outro Deus. Eu sou o único Deus. Eu sou o único que estou hoje me declarando a vocês, o único Deus de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. E lá atrás ele disse: se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Quando ele traz esta expressão, quando o próprio Deus, através de Moisés, lá atrás, fala isto para o povo de Israel, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: vocês têm uma longa caminhada até pisarem a terra prometida. Vocês, depois que chegarem diante da terra prometida, vocês terão muita luta para ser travada, para ganharem a força, a terra que eu vos tenho prometido.
Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: eu vou estar com vocês. Vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por dias difíceis, vocês vão passar por tribulações, vocês vão ver inimigos diante de vocês, vocês vão ter muralhas diante de vocês. Mas eu quero que vocês se recordem que se vocês, no momento do medo, no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento da caminhada mais difícil, da noite mais escura, vocês se lembrarem de mim e me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me achar, vocês vão me encontrar. Só que vocês precisam entender que não adianta vocês colocarem o coração para buscarem um Deus de madeira, para buscarem uma imagem de homem, para adorarem. E estas falas, estes ensinamentos de adorar a outros deuses, de adorar a outros senhores, ela constantemente entrava no meio do povo de Israel. Na jornada da conquista para a terra prometida, algumas das nações que fizeram alianças com o povo de Israel, porque temiam o povo de Israel, porque sabiam que Deus com mão poderosa estava guiando e conduzindo aquela nação. Deus os havia chamado pelo seu próprio nome, dado a eles o seu próprio nome. E eles estavam então, muitas vezes, deixando com que algumas dessas nações fizessem alianças com eles. E aí, muitas vezes, o povo de Israel ouvia essas ideologias. E aqui é um ponto muito importante na nossa vida, na nossa fé. Que ideologia tem regido a sua fé? Constantemente nós, pastores, somos questionados a respeito das novidades que vão surgindo na vida da sociedade, principalmente por causa pelos jovens. Constantemente, jovens que são muito questionadores, né, que estão descobrindo a vida, constantemente eles chegam para nós e perguntam: por que eu não posso ter relação sexual com a minha namorada? Por que eu não posso fazer isto? Por que eu não posso fazer aquilo? Sabe, muitas dessas respostas, elas não estão explícitas na palavra de Deus, mas elas têm uma condução dentro da palavra de Deus, que nós conseguimos enxergar através daquilo que realmente nós entendemos ser uma condição perfeita de um relacionamento íntimo com Deus. Quando nós fizemos o estudo sobre santidade por 7 terças-feiras aqui, algum tempo atrás, em um dos estudos eu lembro que eu falei a respeito do como nós precisamos entender o porquê precisamos ser santos. Não é por causa de um status de super-herói. Porque eu sou santo, uau, eu sou o cara, né? A verdade de ser santo não é isso. A verdade de ser santo é porque só existe uma condição para se relacionar intimamente com Deus. É uma condição de santidade, porque Ele é santo e importa que os que o adorem sejam santos. Por isso, como nós não temos a condição de sermos santos, nós lutamos por esta condição. E por causa da bondade e da misericórdia de Deus, Ele providenciou para nós, através de Jesus Cristo, a justificação dos nossos pecados pela fé no Filho de Deus. E é por isso que nós precisamos entender que se nós pararmos na caminhada e queremos criar novas ideologias para reger a nossa fé, nós corremos riscos de começar a construir algumas coisas que lá na frente nós vamos descobrir que nós adoramos a ídolos e a deuses falsos. Nós criamos ideologias que não estão sendo fortes o suficiente para nos dar firmeza e persistência na palavra de Deus. Porque esta é uma das coisas que Deus vai cobrar do seu povo: perseverança na sua palavra. Ele vai ali cobrar do seu povo: olha, eu tenho falado para vocês, não andem por caminhos tortuosos. Eu tenho dado os mandamentos para vocês, eu dei as leis para vocês, para que vocês pudessem entender um caminho a ser trilhado.
Mas infelizmente nós sabemos que o homem não consegue andar segundo as leis do Senhor, segundo os seus mandamentos. Por isso Deus providencia uma forma muito especial para nos ajudar. E esta forma especial é a intimidade com a sua palavra, é a intimidade com Ele pelo seu Santo Espírito. É essa ligação espiritual que a palavra deve fazer conosco, que a palavra deve incutir no nosso coração, para que nós possamos ser fortalecidos. A palavra de Deus nos diz que a palavra é uma espada de 2 gumes, mais afiada, que vai e penetra até o mais profundo da alma, para discernir todas as coisas. Pela palavra nós conseguimos ter discernimento, e isso é muito importante. Quando Paulo orienta o discípulo Timóteo, ele fala da importância de ficar firme na orientação que existe na palavra de Deus, para que os males desta vida que tão de perto nos cercam não consigam influenciar a vida daquele que buscou estar firme no Senhor. Se você firmar-se na palavra, você não vai ser como uma folha lançada ao vento, que é jogada de um lado para o outro. Olha lá em 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Olha que coisa tremenda, olha que palavra tremenda, o que a palavra de Deus tem que fazer e produzir na nossa vida. Sabe por que nós ficamos andando como seres errantes na terra? Questionando muitas vezes a existência de Deus, questionando muitas vezes a soberania de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus. Sabe por quê? As coisas da vida estão muitas vezes parecendo muito mais importantes e interessantes para nós do que servir ao Senhor com alegria. Sabe por quê? Porque no nosso coração os fundamentos que estão estabelecidos, eles não são aquilo que nos liga a Deus, porque não estão firmados na palavra. E esta palavra de Paulo a Timóteo, nos revela algo muito importante: a importância que nós temos para transmitir esta palavra. Eu falei para vocês um pouco antes daquela fala que eu trouxe para a igreja, da importância que Deus tem despertado no meu coração neste momento que nós estamos vivendo, no qual nós estamos transmitindo a palavra de Deus através das redes sociais. E eu fico olhando muitas vezes, né, que durante a semana algumas das nossas transmissões ganham lá pelo menos mais 1, 2, 3, 10 visualizações às vezes. E eu fico preocupado com aquilo. Eu fico perguntando no meu coração: Senhor, me perdoa se eu não conseguir transmitir a Tua palavra com fidelidade, segundo aquilo que Tu colocou no meu coração pelo Teu Santo Espírito. Quando eu estava na meditação, na minha oração, no meu devocional, e Tu trouxestes aquela palavra ao meu coração, e eu então me enchi dela, ela alegrou o meu coração, e daqui a pouco eu talvez não tenha conseguido transmiti-la com tanta fidelidade, assim como o Teu Espírito aquele dia, aquela tarde, aquela noite, aquela manhã colocou no meu coração. Porque é tão importante nós entendermos, irmãos. Outro ponto importante desta palavra de Paulo a Timóteo é a transmissão educacional da palavra de Deus, é a transmissão cultural da palavra de Deus. Se eu tenho fé em Deus, se eu tenho fé na palavra de Deus, é minha obrigação apresentá-la ao meu filho, apresentá-la à minha esposa,
apresentá-la à minha família. Se eles vão ouvir, se eles não vão ouvir, se eles vão seguir, se eles não vão seguir, não é mais a minha responsabilidade, mas apresentar a eles a palavra de Deus, apresentar a eles através da minha conduta, através da minha expressão diária de fé, apresentar a eles o Deus da minha salvação, o fundamento e a base da minha fé. Quando Paulo fala de Timóteo, por que Paulo tinha um amor tão grande por Timóteo? Porque Timóteo era um filho obediente, que tinha sido ensinado pela sua avó, pela sua mãe, tinha sido ensinado a respeito das coisas sagradas, a respeito das escrituras sagradas. E graças a Deus, Timóteo recebeu aquela palavra e deixou com que aquela palavra entusiasmasse o seu coração, acendesse a fé em Deus no seu coração. E Timóteo foi um dos grandes pregadores, um dos grandes líderes da igreja primitiva, um dos grandes homens que Deus usou nas suas mãos para a transmissão do Evangelho. Nós precisamos entender que se nós nos deixarmos levar por todas as orientações que surgem em detrimento da palavra, se nós simplesmente buscarmos as vozes que trazem promessas de vida melhor, promessas de prosperidade, promessas de saúde, de vida plena, de riquezas fáceis, promessas e mais promessas vãs e evasivas, todas as promessas olhando somente para o bem-estar meu pessoal, se esta é a única perspectiva de vida que eu tenho com relação à minha fé, se Deus só serve para atender as minhas necessidades, então você não está firmado nesta palavra que é rocha. Os ventos da vida virão e te derrubarão, eles sacudirão a sua casa e vai cair, porque este não é o fundamento de Deus. Em Jeremias 29, Deus está mandando através do profeta Jeremias, Deus inspirou o profeta a escrever uma carta e para dizer para eles: olha, vocês estão ouvindo aí de alguns profetas, desses que dão essas profetadas aí, eles não falam em meu nome, eles estão querendo falar para vocês que vocês vão ficar apenas um ano e que Deus mais uma vez vai se manifestar com mão forte, como se manifestou lá atrás contra os egípcios, que Deus vai tirar vocês do cativeiro em bem pouco tempo e vai prosperar vocês. Não vai ser assim, não vai ser assim. Sabe como é que eu vou provar o meu amor para vocês nesse tempo? Sabe como é que eu vou mostrar a minha misericórdia com vocês nesse tempo? Vai ser prosperando vocês no meio do cativeiro. Quando ele fala no versículo 11, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, ele está contradizendo todas as falas dos profetas que estavam dizendo que não tem nada a ver o que Jeremias está falando. Jeremias é um profeta chorão, é um profeta depressivo. Jeremias é um profeta, ele é meio down. Jeremias é meio downzão, assim, meio fora da casinha. Não vai na conversa fiada dele, não. Eu creio, eu sou sapatinho de fogo. Olha o que eu vou falar para você aqui. Olha isso que te digo de mim mesmo. Hoje mesmo você já vai ter uma coroa na sua cabeça e já vai passar tudo. Não é assim. Eu vou prosperar você. Você vai ter uma vida de paz. Você vai ter paz no teu coração. Mas sabe como é que você vai viver isso? Presta atenção, que eu vou te dar uma dica. Seja um homem honesto, trabalhador, justo, no meio do povo que você está. Você vai estar sendo governado por alguns governos idólatras. Não ceda a eles, não ceda às idolatrias deles, mas honre-os, ore por eles, porque a prosperidade deles será a sua prosperidade. Se essa nação na qual hoje eu estou colocando vocês prosperar, vocês prosperarão. Se a terra deles for abençoada,
você será abençoado. E daqui eu pego um gancho para a gente olhar a nossa realidade. Porventura, hoje nós não estamos em uma terra alheia? Não somos peregrinos nesta terra? Este não é o nosso lar. O nosso lar é celestial. O nosso lar é no céu. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, que eu estou indo preparar para vocês, para que onde eu esteja, vocês estejam comigo. Esse tempo está sendo preparado, esta casa está sendo preparada. João, na revelação do Apocalipse, ele fala um pouco desta beleza celestial, deste lar celestial que Deus nos tem preparado. Esta é a nossa habitação, este é o nosso lar final. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos entender esta relação que existe de bênção através do estrangeiro, bênçãos através da ordem de Deus sobre a vida da terra. A palavra de Deus nos diz que Deus manda a chuva sobre a terra para regar os campos dos bons e dos maus. E Paulo vai nos ensinar em Coríntios, ele vai nos ensinar a honrarmos aqueles que são autoridades e liderança sobre nossas vidas. E Deus está falando aqui através de Jeremias a mesma coisa para o seu povo. Não, eu já tenho estabelecido um plano perfeito, já está tudo alinhadinho. São 70 anos. 70 anos. Eu não tenho 70 anos. Fiz sábado passado 49. Sei que 70 anos é chão pra caramba, é muita vida, né? Não sei nem se eu vou chegar a 70 anos. Se Deus, pela sua misericórdia e bondade, me conceder 70 anos, amém. Mas é muito tempo, né? Meu paizinho querido, nosso pastor, nosso presidente, esse ano faz 80 anos, né? E às vezes a gente se pega ele falando eu já vivi muita coisa nessa vida, eu já tenho muita experiência, né? Eu já estou cansado, né? Porque é muito tempo. E Deus vem e fala para o povo de Israel: 70 anos vocês vão ficar aí dentro. 70 anos. Sabe por que vocês precisam ficar aí dentro por 70 anos? Porque vocês precisam reavaliar a fé de vocês em mim. Vocês estão aí porque vocês me ofenderam. Vocês estão aí porque vocês transgrediram as minhas leis. Vocês deixaram de ouvir os meus mandamentos e os meus ensinamentos. E talvez vocês, dentro deste ambiente aonde eu vou providenciar, através dos profetas, através de uma ação sobrenatural, todas as condições para que vocês não esqueçam as minhas palavras, que vocês não esqueçam as minhas leis. E isto aconteceu no meio do povo de Israel. Nesse tempo em que Israel ficou preso na Babilônia, foi um tempo onde Deus tratou com o coração do seu povo e manteve aqueles que vinham de uma linhagem específica para que ele pudesse cumprir os seus planos. E quando Deus fala através de Jeremias: eu sei os planos que eu tenho para ti, ele não está apenas falando dos planos que ele estava ali dando como já direcionamento através do profeta, porque ele começa dizendo como é que eles vão se dar bem naquela terra por 70 anos, mas ali também esta fala, ela transcende ao momento histórico daquele povo, daquele momento, porque ele vai arremeter ao plano perfeito de Deus para resgatar todo homem através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. E aí é onde ele vai concluir com esta linda frase, dizendo mais uma vez, olhando para o seu povo e dizendo: se vocês entenderem a ideia do negócio aqui, se vocês pescarem aqui o conselho que eu estou dando para vocês,
se vocês entenderem o caminho que vocês têm que trilhar, forem firmes nele, e andarem segundo os meus mandamentos, e aí quando vocês me buscarem com todo o vosso coração, vocês vão me encontrar. E olha que interessante, no versículo 15, do capítulo 29, no versículo 15, no versículo 14, é que é diferente, as versões diferentes, ele diz: serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda. Olha como essa frase, ela é muito mais do que uma frase de impacto. Ela é uma promessa. Ela é um compromisso assumido de Deus com você. Ele diz: lute todos os dias. Você errou, você não resistiu aos dias maus, você murmurou, você pecou contra mim, adorou outros deuses, usou o teu corpo para, quem sabe lá fazer o que, para me ofender, usou as suas palavras, usou os bens que eu te dei, usou a sua vida para transgredir a minha lei. Mas eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus amoroso, e eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha, anda por aqui hoje, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de confinamento, em que esta geração nunca tinha passado por isto, nós estamos conseguindo descobrir algumas coisas muito importantes, e nós precisamos nos inserir nessa nova realidade, olhando para a palavra de Deus, olhando para os mandamentos do Senhor. E aí ele diz: se vocês andarem por esses ensinamentos, quando vocês me buscarem, vai ser de todo o coração. Vocês vão pensar no momento de me buscar, porque ele vai ser algo importante na vida de vocês. Sabe aquela situação de você ter o seu momento de oração diário como uma banalidade, como uma coisa que você faz por mero costume? Se no momento da crise, no momento da dificuldade, você traçar um planejamento para trazer o Senhor para ser aquele que vai atuar com poder e glória na sua vida, para te dar direção, para te fortalecer, para te orientar, e buscar ao Senhor, esse momento de buscar ao Senhor será algo singular do seu dia, será algo especial. Você não verá a hora de chegar o momento em que você reservou no dia para estar aos pés de Jesus, para estar aos pés do Senhor. Esse momento será especial na sua vida. E é engraçado porque uma coisa chama a outra. Quando você sai desse momento de buscar a Deus de todo o coração, você levanta desse momento, o que você mais quer em seguida desse momento é continuar fazendo a vontade do Senhor, é continuar agradando ao Senhor, é continuar alegrando o coração do Senhor. Aí você vai de novo para os pés do Senhor com o coração ardendo por Ele, porque você vai começando a ver as coisas dar certo. Mesmo que você esteja num cativeiro, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, está guardando o seu coração. A paz e a alegria. Você vai olhar que mesmo em meio ao cativeiro, a sua terra vai florescer, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, e o pão nosso de cada dia Deus possa prover na sua vida. E aí, sabe o que é interessante? Qual é o resultado de tudo isso?
Porque poderíamos pensar que o maior resultado de tudo isso, o melhor benefício de tudo isso, seria justamente olhar para o nosso redor e ver que as bênçãos de Deus estão nos alcançando, como a palavra de Deus promete que será. Mas sabe o que é o melhor de tudo isso? É que quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração, essas coisas são consequências na nossa vida. Porque o maior benefício que nos traz alegria é a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. É a alegria de poder levantar de um momento de oração e parece que perceber que Deus está se levantando junto com você. Sair do altar do seu quarto de oração e parece que o Espírito Santo saiu junto com você daquele ambiente. Parece que quando você dobra os seus joelhos, parece que você vê o Pai do céu, o Pai amado que te ama, sentando do teu lado e ouvindo a sua oração. É o que ele disse aqui: vocês me buscarão de todo o coração e eu vou me manifestar a vocês. É tão linda a expressão que ele usa. Ele diz: eu vou ser encontrado por vocês. Aleluia. Pensa nisso como um grande momento de amor. Quando você marca um encontro com uma pessoa e aí você chega no shopping. Hoje está mais fácil de marcar encontro porque hoje a gente tem celular, né? Mas eu fico me lembrando antigamente, né, que a gente às vezes marcava encontro com o namorado, com a namorada, né, num lugar, e tinha que ser muito bem marcadinho, porque se alguma coisa saísse fora do errado, se desencontrava, não tinha celular pra gente ligar a Marquinhos e falar assim: ó, eu tô aqui, né, eu tô aqui na frente da igreja, eu tô aqui no lugar tal. Eu já tomei uns bolos por causa disso. Nem sei se a namorada me deu o bolo e foi embora, né? Mas eu já tive umas confusão assim, sabe, de marcar e não dar certo. Mas como é gostoso, irmãos, quando você marca e aí você tá chegando, e aí assim você tá uns 30 metros assim de distância e você olha a sua amada. Teu coração bate forte, ele se acalma, tá tudo certo, ela tá ali, vai ficar tudo bem. É assim que Deus se expressou aqui para o seu povo. Vocês vão viver o dia de vocês, vão viver a vida de vocês, e na vida de vocês eu vou estar, eu vou participar dela. E toda vez que você me buscar, eu vou me deixar ser achado por você, por causa do grande amor que nós temos um pelo outro. O que Deus quer de nós, irmãos, é que vivamos este amor. Não troque a glória de Deus por nada nesse mundo. Não troque o amor de Deus por nada neste mundo. Nada vale mais do que Ele na sua vida. Nada é melhor do que Ele com você. Ele é o melhor. Ele é o tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Senhor de todas as coisas. Ele é o único Deus. Que você possa desfrutar desta presença santa na sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Você que talvez esteja se sentindo desamparado, está se sentindo sozinho, e aí vai procurando respostas, caminhos, direcionamentos. Talvez até já criou alguns ídolos para ficar como um alicerce para você. Mas nesta noite eu gostaria que você revisse todos os seus hábitos, que você revisse o seu planejamento de vida,
você revisse. Pouco antes do Joe ser sedado, ele me ligou. Ele fez uma chamada de vídeo comigo. E ele não tinha muitas forças para falar. E ele falava assim: pastor, eu sinto que eu vou passar por um momento difícil. Mas quando eu sair desse momento, Senhor, desse momento, pastor, eu sei que eu vou ser um outro homem. Ele me falou isso numa chamada de vídeo. Poucas horas depois, ele seria sedado, seria levado para o coma. Graças a Deus, Deus está restaurando a saúde do Joe. E eu sei que esse processo na vida dele vai fazer refletir a respeito da sua vida com Deus. Mas eu faço uma pergunta para você: será que esse é o único caminho para você descobrir Deus na sua vida? Será que para Deus se transformar no Deus que Ele já é, de amor, de bondade, de misericórdia, de poder, para você, só vai acontecer se você passar pelo fogo? Só pode acontecer se você passar pelo cativeiro, pela escravidão? Será que precisa da dor para você descobrir o Deus de amor? Reflita sobre isso. Porque a dor maior não é aquilo que a vida pode te impor no seu corpo hoje, ou os recursos e bens materiais que você pode não vir a conquistar nessa vida. O prejuízo maior do seu distanciamento de Deus é passar uma eternidade longe dele. Esses dias compartilharam nas redes sociais uma frase, e eu acabei compartilhando ela também, de John Stott, se eu não me engano, na qual dizia: o maior prejuízo do inferno é Deus não estar lá. O maior problema do inferno é porque Deus não vai estar lá. Será que esse é o único caminho? Não. Deus ensinou o seu povo a construir um altar. Ele chegou para Moisés e disse: eu vou lhe dar as medidas do altar aonde eu irei manifestar a minha presença. Eu irei te ensinar os detalhes de como construir uma vida aonde eu tenha prazer em estar junto de você. Esses ensinamentos estão aqui nesta palavra. É aqui que nós descobrimos uma maneira de fazer Deus se assentar às nossas mesas e compartilhar do nosso pão conosco. Jesus nos ensinou isso quando Ele nos ensinou a ceia. Ele disse: vocês hoje, na sua última ceia, Ele disse para os seus discípulos: é a última vez que vocês estão participando desta mesa comigo. Ela agora será mística, ela será fundamentada na fé que estará no coração de vocês. Porque toda vez que vocês tomarem do pão e beberem do cálice, vocês irão fazer memória de mim. Vocês irão lembrar que eu me sentei nesta mesa com vocês e que eu estou dando condição de todos os dias vocês lembrarem que eu estou nesta mesa com vocês. Mas haverá um dia em que eu servirei uma mesa lá nos céus, lá na glória. Eu vou recebê-los e lá terá uma mesa servida, e eu mesmo vou servir para vocês, e nós vamos celebrar juntos para toda a eternidade. Você que nos ouve nesta noite, que porventura não conhece Jesus, ou já ouviu falar de Jesus, mas ainda Ele não está nos planos da sua vida, eu queria que você nesta noite abrisse o seu coração para Ele, para dizer para Ele: Jesus, o que Tu queres de mim?
Qual é o caminho pelo qual eu devo andar? Porque eu não quero viver mais um único dia sem a tua presença na minha vida. E Ele está disposto a ser encontrado por você. E eu vou orar com você, para que nesta noite o confessar dos seus lábios possa abrir os céus sobre sua cabeça e abençoar a sua vida. Aleluia. Muito obrigado, querido. Vamos orar. Eu vou pedir que os irmãos que estão aqui, queria pedir que o Marquinhos preparasse um louvor gostoso para nós encerrarmos. Agradecer mais uma vez o Brunão. Querido, você hoje está inspirado com esses seus dedos aí, viu? Eu estou aqui só ouvindo os acordes aqui, ouvindo os acordes que parecem celestiais. Aleluia, glorificado seja o nome do Altíssimo Deus. Eu quero orar com você. Eu quero fazer esta oração com você, pedindo para que Jesus venha morar no seu coração e ser Senhor da sua vida. E você que já está caminhando com Jesus, se porventura tirou Jesus das suas decisões, tirou Jesus das suas rotinas, do seu dia a dia, da sua família, da sua fala. Tem tantas pessoas que estão usando os seus lábios, sua boca, de forma tão profana, leviana, e não se dão conta que a nossa boca é instrumento para falarmos a respeito das coisas espirituais. Mas eu quero orar com vocês nesta noite. A minha primeira oração será para aqueles que estão abrindo o seu coração para Jesus nesta noite e pedindo para que Jesus venha morar em suas vidas. A minha oração, a minha primeira oração nesta noite é com você. E eu queria que você orasse comigo assim, dizendo, repetindo estas palavras: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração para Ti. Eu Te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Peço que perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu abro, Senhor, o meu coração para Ti. Venha morar nele. Venha ser o meu Senhor. Eu reconheço, Senhor, que preciso de Ti na minha vida e quero caminhar contigo todos os dias da minha vida. Amém. Se você fez esta oração comigo pela primeira vez, seja bem-vindo à família de Deus. Fique tranquilo, o Espírito Santo que está em você te conduzirá por todos os caminhos que você deve andar. E eu estou à sua disposição. Você pode pegar o meu contato aí nas redes sociais, pode me procurar. Eu estarei à sua disposição para te orientar, para te ajudar nessa caminhada com Jesus na sua vida. Quero orar pela igreja do Senhor, pedir que Deus nesta noite possa reestruturar as coisas que foram perdidas. Talvez você se sinta como aquele povo se sentia, humilhado, desanimado, se sentindo fracassado, porque outrora eles eram conhecidos como povo do Deus Altíssimo. Agora eles eram escravos. Talvez você esteja com seu coração amargurado, porque para todos os lados que você olha, você sabe que está te faltando a bênção de Deus. Está te faltando a mão estendida de Deus. E por que ela se encolheu? Ela se encolheu porque você resolveu gerenciar os seus caminhos. Você resolveu ser o gerente da sua vida. Você resolveu ser o dono do seu próprio nariz.
você delegou, você decretou que a partir desse momento da sua vida é você quem manda. Mas eu quero te dizer, Deus tem mandado os seus profetas, e através da sua palavra Ele tem orientado você nesta noite e tem falado para você como é que você deve viver, quais são os passos que você deve dar, as atitudes que você deve ter, a postura que você deve ter, para que então Ele possa continuar concretizando na sua vida os planos perfeitos dele, os planos magníficos que Ele tem a respeito de você. E o maior de todos os planos que Deus tem ao teu respeito é te fazer perseverar na fé até o fim, para que quando os seus olhos fecharem aqui na terra, eles se abrirão diante do Deus celestial lá nos céus, e o seu nome será chamado por Ele, e você receberá a coroa da justiça de Deus. É hoje que essas correções precisam ser feitas. Não é amanhã, é hoje. Porque Deus tem um plano com você. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Tu que conheces o lado oculto dos nossos corações, aquilo que nós escondemos de todo mundo, aquilo que nós decidimos que será por conta, Senhor, do desejo do nosso coração. Nesta noite nós queremos te pedir que Tu possas estar providenciando, pela ação do Teu Santo Espírito, a condição plena de nós conseguirmos, Senhor, andar, Senhor amado, nos Teus caminhos e ouvir os Teus mandamentos e obedecer aos Teus mandamentos, porque Jesus, o nosso Mestre, ensinou: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que diz que está em mim, mas não cumpre a minha palavra, este, na verdade, ele está se enganando a si mesmo e está fazendo com que se construa ao redor dele barreiras para impedir o meu mover, o meu agir e a minha bênção na sua vida. Mas nesta noite nós queremos te pedir, Senhor, da Tua providência para nos fortalecer nesta caminhada, porque nós podemos receber uma palavra poderosa dessa numa noite e pela manhã sermos tentados a ponto de esquecermos tudo que temos recebido de Ti. Mas eu quero reivindicar sobre a vida da Tua igreja nesta noite uma promessa que nos foi dada, que o Teu Espírito Santo nos fará lembrar todas as coisas que temos aprendido da Tua palavra. Ele nos fará lembrar para que nós possamos lançar mão da palavra que está liberada sobre nós, para desfrutarmos da Tua bênção, da Tua provisão, e mais do que tudo, sermos instrumentos nas Tuas mãos para a vida desta nação, Senhor, para a vida das nossas famílias. Ajuda meus irmãos a mostrarem com a vida, a mostrarem no dia a dia a maravilha do Teu amor, a grandeza do Teu amor,
a mostrarem através da fidelidade, Senhor, a Ti e a Tua palavra, a grandeza do Teu poder e a glória da Tua majestade. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos estas coisas nesta noite, porque não queremos ser, Senhor, como vai acontecer com este povo, que neste dia recebia de Jeremias esta orientação, mas um pouco mais à frente, um outro profeta vai ter que falar para eles: vocês são um povo obstinado, de dura cerviz, de coração endurecido, e que não merecem a minha presença. E nesta noite nós Te pedimos: tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a promovermos as mudanças necessárias nas nossas práticas diárias, para que não sejamos conhecidos como aqueles que vivem uma vida superficial contigo, mas que possamos ser conhecidos como aqueles que Te buscam de todo o coração e que, Senhor, tem o privilégio de Te conhecer em espírito e em verdade. Em nome de Jesus eu oro, amém e graças a Deus. Depois do louvor, eu vou abençoar a sua semana, eu vou abençoar a sua casa. Nós vamos orar por essas situações que estão ao nosso redor, da nossa família, pedindo a bênção e a provisão de Deus.